Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje tem um convidado muito querido aqui, que eu tive o privilégio de conhecer há alguns anos, mais de 10 anos atrás, num evento que nem existe mais, chamado Mix, que era promovido pela IAB em Nova York. E lá eu tive o privilégio de conhecer ele, meu querido amigo Walter Romano, que tem uma trajetória profissional incrível que ele vai contar para a gente aqui, mas eu gostaria de destacar alguns pontos aqui, 4 mais precisamente, que me chamam a atenção no Walter. Primeiro, conhecimento. Não conhecimento só da prática que ele tem, mas ele é um cara que está sempre em busca de novos conhecimentos e é professor também. Então, seguramente conhecimento é uma palavra importante. Depois, transformação. Ele sempre está em posições que precisam transformar ambientes, né? E agora não é diferente onde ele está. Depois ele até me perguntou, né, por que perenidade? Porque ele é um cara longevo, né? Ele estabelece processos mais longos nas empresas do que até a gente está acostumado, o que eu acho incrível, porque ele participa desse processo mais tempo e depois no branding digital, na verdade, num termo que a gente vai abordar daqui a pouquinho, que ele vai contar um pouquinho melhor para a gente. Querido Walter, muito bom ter você aqui, um prazer. E eu queria já que você, emendando essa introdução, contasse um pouco dessa breve trajetória profissional até chegar nos dias de hoje na MRV & Co. Legal, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Como a gente se conheceu, né, há mais de uma década e como as coisas foram se transformando e a gente se manteve conectado de alguma forma nesse tempo, né? Vamos lá. Quando você fala de conhecimento, né, para mim realmente é algo muito caro e depois de mais velho eu fui entender por quê, né? Meus pais foram professores, então isso era muito presente na minha vida, esse lugar da aprendizagem, da descoberta, e eles sempre me estimularam a ser uma criança com esse olhar curioso, atento, e isso se converteu num lugar de eu estar sempre buscando aprender coisas novas e depois entender que ensinar e participar da construção do conhecimento dos outros também é algo que retorna positivamente para mim. Então, é realmente um valor para mim isso. E isso eu carrego, né, na trajetória de onde eu trabalho e onde eu atuei profissionalmente também, e mantendo esse lugar de, às vezes, visitar a academia como professor, assim, que é um lugar de troca, de conhecer gente nova, assim. Eu passei por diferentes universidades em contextos aqui, né, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, podendo vivenciar desafios muito diferentes. Eu lembro, quando eu estava no mestrado, e essa história é muito boa, porque eu falo, nossa, quando ela aconteceu, para mim era um terror. Eu estava no segundo ano, terminando, concluindo, e ia fazer meu estágio docente, né, que é o momento que você vai para a sala de aula. E era em marketing, né, em mercadologia, e eu ficava assim, não, tomara que meu professor Carlos Alberto me coloque para dar aula para publicidade, de marketing, de comportamento do consumidor, de alguma coisa ali muito próxima. E aí isso ia ser anunciado na virada do ano. E aí eu terminei o ano combinando isso com ele. Ele, não, fica tranquilo, vai ser. Aí eu voltei, estava a secretária da universidade com a pastinha de qual disciplina que eu ia dar, e era Teoria Geral da Administração para o curso de Biblioteconomia. Nossa, eu levei um susto, eu fiquei com muita raiva na hora. Mas assim, hoje eu agradeço a ele. Sabe por quê? Eu fui atrás do meu livro, do que é Venato, aquele livro de 400 páginas de TGA, e tive que ler ele de novo e entender como é que funciona a lógica de pensamento de uma turma de biblioteconomia, que era muito diferente da minha, e que provavelmente eles também não gostariam daquela disciplina. E eu aprendi a aprender o TGA de uma outra forma, e não como eu vivenciei na faculdade, de uma forma que eu pudesse levar para os alunos de uma forma que fosse legal para eles. E terminou a disciplina, eu fiquei amigo deles, eles gostaram muito. E, enfim, eu falei, cara, é possível a gente aprender tudo quando a gente está afim. E aí tem muito a ver com essa essência minha, assim, de estar sempre descobrindo e, obviamente, a gente procura o que a gente gosta mais. Mas, às vezes, tem desafios que são diferentes e que, quando você mergulha neles, o resultado pode ser muito bom. É um pouco disso que eu vivenciei, né, nos lugares onde eu passei, né? Tive uma trajetória grande em agência digital lá no começo, realmente onde o povo fala que tudo era mato, 99, 2000, 2001, fazer site, experiências em ambientes digitais. Aprendi muito de tecnologia ali também, que é legal, que eu acho que é um pouco que eu carrego hoje. Eu fiz publicidade, mas eu sempre gostei do que era informática, computador, ficar tentando programar. Quando veio a internet em 95, eu buscando o que eu podia fazer com aquelas conexões que se iniciavam ali. E depois eu fui para a Petrobras, então me mudei de cidade para um desafio grande de construir, que do final
não tinha nem esse objetivo inicial, mas a minha trajetória lá, que durou uns 14 anos, foi de construção de uma área de presença digital. A gente chegou a ter uma área de mídia proprietária, de presença digital, depois um spin-off de uma área de gestão de conteúdo, para pensar a inteligência narrativa da organização desse tamanho. Então, em algum momento eu falei, não, já deu o ciclo aqui, saí de lá, mas assim, foi um lugar de, aos poucos, ir transformando e engajando pessoas para que isso fizesse sentido, e sempre acompanhando os movimentos de fora, né? Eu acho que, para mim, isso faz muito sentido também, assim, tá com o pé na organização e um pé respirando lá fora, porque a organização acaba ficando muito viciada em si mesmo, né? E regendo as práticas da política corporativa e de como o sistema opera. E como é que você coloca novos ingredientes nessa composição sem que eles sejam expurgados assim, na organização. Eu gosto de estar nesse papel, que é um papel de quem é inquieto, de quem é meio Don Quixote, assim, e que está sempre tentando trazer mais gente, e a gente conseguir muita gente boa nisso. E aí depois de 14 anos eu fui para a Fundação Dom Cabral. Aí, olha que interessante, para o marketing, quando eu falo que fui, todo mundo fala, você dava aula? Eu falava, não, lá eu era o marketing, mas conectado com o segmento da educação, né, que eu falei que tem muito sentido para mim. E foi muito bacana, porque coincidiu de vir a pandemia. Eu terminei de fazer o onboarding, em janeiro, fevereiro, veio a pandemia. E a gente teve que se organizar para construir um marketing que fizesse sentido no digital. Olha que interessante, eu tinha uma bagagem boa nisso, e foi muito positiva a troca que a gente fez ali, de conseguir levar o conhecimento para lives, plataformas digitais. E o canal do YouTube da Fundação Dom Cabral cresceu muito nesse período, com o que a gente construiu lá, e assim, e o time vibrou muito de poder participar disso. Foi um processo muito rico, e depois de quase 2 anos, fui convidado para ir para a MRV Co, que é uma construtora, hoje é a maior construtora do país, trabalha no segmento econômico, para estruturar uma área, que é o que a gente vai falar depois, mas que, na essência, é como pensar a existência dessa marca em expressões narrativas que fazem sentido para diferentes públicos, e não ser uma marca que opera só na lógica comercial, né? Que isso é uma esteira que funciona muito bem, mas dá mais sentido para a existência dessa marca, conexão com propósito e outros contextos de conversa e de relevância que ela poderia ter. É onde eu estou hoje. Nesses quase 30 anos de profissão, em que momento você passa a olhar e entender que talvez esse fosse teu principal caminhar, que é o conteúdo digital, né? Como é que aconteceu isso? É curioso, né? Eu acho que, assim, quando eu pensei em fazer publicidade, eu queria ser redator. E depois eu falei, mas ficar escrevendo só é pouco, é limitado. Eu adoro escrever. Mas eu acho que eu me encantava com a faísca de storytelling que tinha nas grandes propagandas da década de 80 e década de 90, que foi onde eu me encantei por isso, né? Os publicitários clássicos que a gente tem hoje, Washington Oliveto, Nizam Guanais e tal. Mas eu gostava também de TV pirata, eu fiquei lembrando disso. Então eu gostava de uma coisa que não era publicidade, mas que talvez não tivesse um caminho claro. Estude para fazer isso, que é um roteiro, esquetes que mudam, que não né? O lugar da repetição da publicidade, que eu sei que funciona, né? De você ter impacto e frequência, faz sentido na lógica do convencimento, mas para mim, na lógica criativa e na lógica de possibilidades, eu falava, por que não faz mais? Eu achava óbvio, intuitivamente, tá? Não no jeito pragmático de mídia, mas no olhar de quem olha para a verba, eu falava, gasta X em produção, X vezes Y em mídia, e, cara, você já viu aquela propaganda 10 vezes, eu falava, por que não fizeram mais? Por que não fizeram uma série? Por que não fizeram... Então eu tinha essa faísca de pensamento, que nem tinha esse nome conteúdo, né? Já pensei isso, eu acho que hoje ele também está super saturado também, mas de como construir histórias a partir de verdades de posicionamento de marca, de territórios onde ela atua, que pudesse se conectar com as pessoas. E aí o experimento vai desde o site até o que dava para fazer no início do YouTube, enfim, diferentes frentes que acontecem até hoje. Então, a sua pergunta é boa, porque será que eu cheguei? Será que não vai ter outras coisas depois? Eu estou num caminho ainda para chegar no que vai ser esse lugar, e que passa por o que hoje chamamos de conteúdo, é um bom caminho. Antes da gente entrar na MRV, especificamente, tem 2 pontos aqui que eu gostaria de abordar também, porque você é empreendedor também, você tem uma iniciativa, a Aula Experience, e você também é professor, concomitante com essa realidade. Conta um pouquinho desses 2. Tá. Professor, nesse momento, eu não estou dando aula, mas eu até deixo lá, porque de vez em quando eu sou convidado para fazer alguma disciplina. A última que eu fiz foi de transmídia na PUC, em Minas, deve ter uns 1 ano e meio. Foi muito legal a experiência. E a Audley foi um desejo de ter um projeto paralelo, visitando eventos internacionais, eu acho que em 2020,
2002, quando voltou o South by Southwest presencial. Eu tenho um amigo meu, Thiago, lá do Rio, que a gente viaja sempre, e ele está trabalhando na área de marca empregadora. E ele estava falando tanto do tema dele, a gente observando o que estava acontecendo ali, futuro do trabalho, a revolução, né, de tudo, todas as discussões que a gente tem agora, quantos dias a gente deve trabalhar por ano, como é que se colabora, quais ferramentas a gente usa, inteligência artificial. E a gente viu que a discussão estava lá no mundo de startup, no mundo de marketing, de comunicação, de saúde, várias áreas, mas RH ainda não tinha uma presença contundente no evento. E a gente brincando, falou, cara, e se a gente ano que vem trouxesse um grupo, vamos testar essa hipótese, de que poderíamos trazer executivos de RH para o evento, para que eles possam se conectar. E aí, no ano seguinte, a gente levou um grupo de umas 11 pessoas, ano passado foram 25, esse ano ele que está liderando, eu apoio ele mais, já está mais de 50 pessoas. Então, assim, foi uma hipótese de um negócio que faz muito sentido para ele, porque ele trabalha com marca empregadora, e eu, no lugar de experimentar caminhos, e lá no evento viver a conexão com eles, de provocá-los a sair. Tem a ver com o que eu falei antes, né? Sai da caixinha da sua organização, vamos olhar para o mundo de maneira diferente. Permita-se se despir um pouco do terno e gravata e viver essas experiências aqui. E aí, em março, a gente vai de novo agora. Então, a Oddly é um protótipo disso, mas que eu diria que é pensar formas diferentes de propiciar experiências para executivos que estão exaustos do seu mundo e que querem se manter atualizados, né? Num contexto de aprendizagem continuada também. Legal. E aí veio esse convite da MRV, para você estruturar uma área de alguma coisa que ainda é muito nova para a maioria das pessoas, que é o Brand Publishing. Então, eu vou pedir para você primeiro contar um pouquinho, para quem não faz ideia, o que é o Brand Publishing, e depois como é que tem sido esse processo de estruturar, agora já estruturada a área, mas esse dia a dia aí, como é que isso opera dentro de um ecossistema do marketing na empresa? Legal. Primeiro definir, então, né? O Brand Publishing às vezes assusta as pessoas por ser uma palavra em inglês e um termo não tão recorrente assim, mas se houvesse uma tradução direta, seria marca publicadora, talvez não fizesse muito sentido. Mas é um pensamento estruturado da marca, de entender em que ambiente ela opera, quais são os seus públicos e comunidades que estão no entorno dela e quais assuntos fazem sentido para ela se colocar como protagonista. Então, mas não protagonista num sentido hierárquico, de falar de cima para baixo, mas de habilitar conversas que ela vai chamar outros atores para participar dessas conversas, e aquilo de alguma forma vai ser um projeto contínuo, no sentido de perenidade, que você falou também. Então, de construir comunidades e contextos de narrativas que podem ter diferentes formas, portal, podcast, eventos, prêmio, a gente já experimentou várias dessas, e que retornam positivamente para a reputação, para a construção de imagem e até para a diplomacia editorial da empresa, que é se relacionar com pessoas usando o conteúdo como um vetor de aproximação, de geração de valor compartilhado ali também. E o convite foi esse, a empresa, isso foi em 2021, a indústria da construção civil é uma indústria muito observada pela sociedade, pelo impacto que ela potencialmente pode causar. E nesse olhar de ESG, a gente precisava estruturar uma plataforma mais sólida e contundente para fazer isso. Então, o primeiro projeto que a gente fez é esse que a gente chama de Habitability, onde a gente convida a sociedade a pensar o futuro do habitar. Então, a gente fala do futuro dos negócios, de impacto positivo, de organizações sociais que estão trazendo boas práticas, que a gente quer se conectar. E deu muito certo isso, porque a gente se aproximou dos gestores públicos, em instância, às vezes de prefeitura, às vezes nacional, porque o negócio tem uma capilaridade muito grande, de organizações sociais que precisam que alguém dê um holofote para que as iniciativas delas possam crescer, da academia, tem sido um vetor de marca empregadora muito positivo para engenheiros, arquitetos, a gente recebe feedback de professores falando, pô, a gente está usando o conteúdo do Habitability para dar aula, eu falo, nossa, uma iniciativa de marca vira conhecimento, e que é muito legal nesse mundo complexo, né? Se você pode fazer também conhecimento, por que fazer só marketing, né? Você pode entregar valor de outra forma também. E essa plataforma está no ar há 3 anos e tem sido um eixo de construção de reputação muito poderoso para a organização hoje. A gente fez outra mais conectada com o B2C mesmo, diretamente ligado com prospects e futuros clientes, que a gente chama de Sonhar e Morar, que de maneira rápida, assim, a proposta de valor é a gente ser a melhor resposta para quem tem dúvida quanto à possibilidade de realizar o sonho da casa própria. Então, desde a jornada financeira, como é que o cara se organiza, como é que ele pode usar o FGTS, mudou a regra de Minha Casa Minha Vida, a gente explica, até o momento
durante o contrato, quais as regras que tem, como é que pagam o ITBI. Então, toda a questão financeira e toda a questão de convivência e de estilo de vida também. Então, decoração, qual é a cor do ano, qual móvel você pode utilizar. E tem uma fortaleza na MRV que é maravilhosa, que é o lastro de clientes. Hoje, a empresa já entregou 500 mil chaves. Isso é um número absurdo, assim, você pensar uma comunidade que usa o seu produto como plataforma hoje para fazer qualquer coisa, seja para viver, seja para cozinhar, seja para criar seus pets, criar sua família, enfim. E o mais legal é que isso foi portado para o digital também. Então, naturalmente, a gente tem um ecossistema de troca ali também. Assim, são mais de 1.000 perfis em YouTube, Instagram, TikTok, perfil apartamento 203, apartamento 64, cada um com sua essência, sua autenticidade e que o dia inteiro está contando como é viver no apartamento sem a gente ter feito nada, isso é espontâneo. Olha que riqueza que a gente tem de repertório. Então a gente tem cada vez mais usado o seu Aeromark para contar essas histórias também e para fazer com que a marca participe e ajude essas pessoas após a realização do sonho, dar outros passos de transformação e de construção do melhor mundo que elas podem fazer dentro de casa também. E a mais recente, depois dessas duas, foi para uma outra comunidade que é vital para o negócio, que é a comunidade de corretores. Hoje a gente tem cerca de 4.000 corretores em diferentes modelos de atuação com a empresa, ou imobiliário, ou independente, ou mais próximo da gente, que estão o tempo todo ajudando a realizar os sonhos, né, nesse propósito da empresa. E ele é um guerreiro solitário, é um cara que acorda de manhã, tem que bater meta, e muitas vezes ele não tem apoio para estudar, olhando individualmente, né, sem a organização junto. E precisa ter resiliência, tá motivado. Então, muito soft skill que ele precisa, além das técnicas de venda. E a gente criou uma plataforma que chama Virando a Chave, de aproximação, que a gente fala que é um lugar para impulsionar a comunidade de corretores no Brasil. E aí, o legal é que não é os nossos corretores, isso é aberto. Se o cara é qualquer corretor, vem para cá. E a gente já está no episódio, acho que 60 e poucos agora, e é muito legal. Porque a gente aprende, ensina, quanto a gente troca com eles, e não é um lugar falando só de corretagem, porque no final a gente está falando de vendas também. Então acaba que a gente impacta positivamente qualquer vendedor que precisa desse desenvolvimento. E aí a marca, indiretamente, se coloca no lugar de ser apoiadora desse grupo. Obviamente isso atrai, retém, fideliza, mas também é um lugar de construção de marca também, né? Que a marca, em relação a outros players do mercado, tem um lugar distintivo de estar ali incentivando uma carreira, né, das pessoas, né? É curioso, né? Porque você acaba estando em muitas áreas na empresa, né? De alguma forma você está no RH, você está no marketing também, obviamente, você está em vendas, você orbita, né? E você está em comunicação corporativa. Como é que isso funciona na prática? Você responde a alguém, você responde a todo mundo, você se conecta diretamente? Muito interessante. Hoje eu respondo a nossa CMO, que é a Alexia, né, que tem feito um trabalho brilhante lá, mas com ela mesmo eu brinco. Falei, cara, isso aqui que a gente faz poderia estar em vendas, poderia ser ou poderia fazer um spin-off e parte para vendas, poderia a Habitability estar na área de relacionamento institucional, enfim, vários arranjos possíveis, mas eu acho que a empresa tem a questão relacional lá é muito fácil. Então você consegue ter a estrutura hierárquica e transitar matricialmente e conviver com as outras pessoas, seja para ajudar a pensar uma pauta, apresentar um resultado, construir junto. Então isso funciona muito bem, né? Legal. Você trabalha muito com storytelling, vamos ver se é bom de storytelling, né? Você está numa empresa que a gente conhece, né? A gente conhece mais como uma empresa de habitação para popular, Minha Casa Minha Vida. Só que hoje ela é muito mais do que isso, né? Inclusive ela é uma co que tem 5 empresas embaixo. Conta um pouquinho. Legal. Essa MRV hoje. Vamos lá. Uma empresa que a MRV nasceu há 45 anos atrás, como empresa familiar, e ela foi evoluindo, entendendo essa dinâmica de necessidades de habitação no Brasil, né? Então, sim, ela não vou saber exatamente em quantos anos, mas nas últimas décadas, ela atuou muito no Minha Casa Minha Vida, ajudando a resolver a questão habitacional. A gente tem um déficit habitacional, acho que é de 11 milhões de casas no Brasil, e essa faixa da Minha Casa Minha Vida é muito necessária para o Brasil hoje. Então, nesse lugar, ela se colocou muito bem e se consolidou aí. A marca MRV se estabeleceu nesse lugar. E, em 2019, a empresa começou a organizar outras frentes, entendendo que a questão da moradia
tem múltiplas soluções possíveis para você trabalhar nisso. Então, veio a Sensia, que é uma marca de médio padrão, então que é para uma faixa acima, que tem imóveis com uma qualidade diferente, localizações, às vezes, um pouquinho diferenciadas em relação à MRV, e que já está estabelecido no mercado. Tem a Resia, que é a operação internacional, então está nos Estados Unidos, já estou em alguns estados lá. Tem a Urba, que é de loteamentos, e tem a Lugo, que é uma empresa de inovação muito interessante, que é de aluguel inteligente. Então, você não precisa comprar, você pode alugar seu apartamento e tem vários serviços que você escolhe o que você quer compor no seu pagamento do aluguel para ter aquilo, e é um laboratório. Assim, os serviços que a gente testa ali, muitas vezes podem ser incorporados nas outras empresas também. Então, na prática é isso, né? A empresa permitiu testar outros modelos de negócio dentro do território da habitação, para não ficar só no Minha Casa Minha Vida, mas que é a vaca leiteira, que é onde a empresa sabe atuar muito bem. Então, de maneira geral, é isso. Mas quando você vira uma cor, todas essas outras questões reputacionais de marca também começam a aparecer, que você cria uma camada de construção simbólica, de o que é isso, né? E a gente tem participado muito nesse entendimento, assim, que é uma empresa... As construtoras, em geral, são muito fazedoras. O engenheiro civil é muito fazedor, eu convivo com eles lá. Quando você tem um pensamento de cor, de construir o futuro, de pensar diferentes negócios, você tem que ter um olhar de planejamento de futuro também. Então, com o conteúdo, com os trabalhos que a gente constrói lá, a gente ajuda a fazer com que não sejam só 5 empresas, seja também uma visão de mundo que a organização tem e que ela quer compartilhar com a sociedade, né? Isso é legal, porque eu já vou emendar a minha próxima pergunta, né? Uma empresa com esse tamanho, com essas características, você tem uma vertente muito clara que é vendas, é resultado. Por outro lado, tem a tua área, que é um investimento em algo de longo prazo e cujas métricas são muito diferentes, né? E tem que ter uma empresa muito madura para entender isso e investir nisso, né? E como é que é isso? Boa. Primeiro que o marketing ainda investe muito em vendas, então eu acho que pivotar totalmente não aconteceria. Então não adianta ter só um monte de gente com o meu perfil, a coisa não vai andar. Você tem que ter isso equilibrado lá dentro. E é um valor proporcionalmente ao pacote do que é growth, vendas e tudo. Não é algo que lá vai gerar impacto, mas que aqui bem feito gera impacto. Então continua tendo uma esteira de vendas muito bem feita, de marketing digital lá, de geração de lead, de funil ultra segmentado, funciona muito bem, atendendo às nossas diretorias no Brasil inteiro. Cara, tem um desafio muito grande, que é você construir marca, ao mesmo tempo que você tem que vender um empreendimento local. Porque não é um shampoo, né? Que você pode gerar demanda e se faltar aqui, você leva as caixas de cá para cá. Você tem que vender aquele empreendimento que foi lançado naquele lugar. Então, é o tempo todo balanceando essa tensão, né? Como que a marca é conhecida, reconhecida e desperta o desejo, mas como você não ignora a necessidade local e que tem que ter estoque no local, tem que ter corretor para atender no local. É uma dinâmica muito específica, né? A gente aprende muito lá dentro. Mas hoje tem uma tensão, sim, assim, em alguns momentos tem pessoas mais ligadas ao resultado. Quantas vendas tivemos mesmo? Fala, e aí, como é que a plataforma tal está gerando? E a gente tem que explicar quais são os benefícios, resultados que a gente teve indiretos, que não vão gerar lead no mesmo mês. E a gente falou muito sobre isso. A gente não estava criando inbound marketing. A gente não criou plataformas para ficar atraindo. É uma outra construção que nos posiciona muito bem no Google, assim como o inbound. Então, todos eles a gente metrifica número de expressões ranqueadas por cluster de conteúdos pilares que a gente escolheu. Então, a gente sabe o que a gente quer ter mais relevância e monitora isso o tempo todo. A gente está no CRM para nossos clientes o tempo todo, então assim, as regras de CRM utilizam os conteúdos que a gente constrói para acelerar o processo de venda. Uma venda de apartamento demora em torno de 2 anos, é um processo de maturação lento e único, e com bons conteúdos a gente consegue acelerar esse ciclo dos indivíduos que estão na busca pelo apartamento. E a gente monitora também a audiência desses canais. Então, a gente sabe qual é o ponto ótimo de investimento, de impulsionamento, mais a audiência orgânica, as newsletters que a gente tem para criar essas comunidades próprias que a gente tem feito ali. Além de um desafio futuro, que é de first party data. Como é que a gente usa mídia proprietária para não depender dos tais cookies de terceiros que vão acabar e que podem mudar a dinâmica. Então, a gente tem um laboratório ali também pronto para a gente fazer. Mas é isso, sim. A gente está sempre pronto para ouvir perguntas. Às vezes você é provocado, né? Porque você fica, tá dando certo. E alguém te faz uma pergunta que você fala, tá, e se eu tentar
criar algo que funciona na lógica deles também. Então a gente está próximo. Até a comunidade de corretores tem muito a ver com isso, que é muito vital para o negócio e o resultado talvez seja mais direto. A gente criou essa terceira vertente publishing ali para ocupar esse lugar. A gente tem um ponto interessante também, né? Vocês têm uma presença nacional, vocês estão praticamente em todos os cantos. E como é que funciona isso, né? Porque produzir conteúdos regionais, né? Porque isso tem que fazer sentido com aquela região. E aí também tem um complemento que eu queria fazer nessa pergunta, é se tem algum esforço pré-venda para já preparar essa região com algum conteúdo para esse momento da chegada desse novo empreendimento. Tem várias coisas. Eu tenho um exemplo muito bom, que a gente estava criando um novo tipo de produto. A gente criou uma Smart Cidade, que foi a primeira Smart Cidade econômica. Então, assim, imagina, a gente pensa em Smart Cidade, uma coisa para rico, cheia de tecnologia. A gente conceituou uma Smart Cidade orientada a uma cidade para as pessoas, que chama um conceito do Jan Gehl, um urbanista dinamarquês incrível, de como construir um lugar onde as pessoas possam fazer muita coisa a pé, ter acesso aos serviços, áreas de convivência, segurança, sem necessariamente ser a segurança ostensiva que a gente pensa, mas uma segurança pela presença, pela iluminação, por coisas visíveis. E são 7 pilares que fundamentaram isso, que hoje chama Cidade 7 Sóis, tem uma aqui em Pirituba, em São Paulo, agora já foi lançado também no Rio de Janeiro, em Salvador, em Betim. Mas enfim, agora o produto já existe, só que a gente lançou o conceito antes. Então a gente começou a falar de Smart Cidade e do que seriam os atributos que são valiosos para que esse tipo de construção pudesse fazer sentido meses antes. E quando ela foi lançada, já havia um entendimento de que aquilo ali tinha valor. Isso nos ajudou muito a posicionar bem com os jornalistas, com a comunidade local, o que era aquilo. Então, estou falando aqui de pensar um produto e antecipar features que ele vai ter e depois isso fazer sentido. No contexto local, a gente usa muito Sonhar e Morar para aquecer a cidade, sim. Então, a gente fala X coisas que são boas para fazer na cidade tal, tendências de alimentação tal, em tal região. Isso nos ajuda a atrair o olhar das pessoas e depois ir conectando o produto. A gente faz esse trabalho muito bem. O publishing até uma etapa e a área de growth e de CRM capturar depois e pegar ou gente que já está na nossa base, que ainda não evoluiu para um estágio de compra, ou gente nova que acabou de chegar e dar sentido a partir da jornada de compra de cada uma dessas pessoas. Você tem a transformação digital muito presente na tua experiência profissional e você está num ambiente que é ainda bastante conservador, vamos dizer assim, bastante pungente, né, rico, mas muito conservador. Como é que você consegue trazer essa transformação digital dentro de um ambiente ainda conservador? Eu acho que, em primeiro lugar, é coragem. Você não ser engolido pelo ambiente, mas isso seria em qualquer um e eu acho que é uma característica de inquietude que, se você identifica que você tem, você deve valorizar ela. Não deixar que ninguém te oprima para você não vestir uma máscara que você vai perder isso. Então, e aí tem também um lugar de regulação emocional, né? Muitas vezes você vai se frustrar nesse lugar. Então é um balanceamento entre você conseguir admirar essa vontade quase rebelde de fazer diferente, de estar semeando essa construção do futuro e não ser impactado por não entendimento, por não é prioridade, que acontece. Tem várias ideias que ficam ali aguardando o melhor momento, algumas caducam e tal, mas eu entendo que é mais de desenvolvimento emocional e de competências relacionais que você tem que ter e de trazer aliados. Então, assim, seus pares, liderança, alguns colegas, você tem que identificar quem está junto e fazer com que essas pessoas também participem dessa evangelização, dessa construção e se sintam felizes com o que está sendo feito. Isso a gente está sempre fazendo, assim. Então, nunca é um trabalho meu. Você não transforma sozinho. Primeiro ponto é esse. A inquietude está dentro de mim, mas eu jamais vou ser o herói que estou transformando em um lugar. Eu sou alguém que estou ajudando a trazer elementos novos para a mesa e pessoas que podem, a partir dos contextos que emergem, construir coisa nova. E aí, assim, fico o tempo todo nesse ciclo de inspiração, volto para casa, me nutro de novo e mantenho isso. Eu entendi, né, até em processo de análise, assim, que eu preciso disso. Se eu ficar muito estável, assim, não vai funcionar. Você respira tecnologia, né? Inclusive, você vai ao evento normalmente já há muito tempo, né?
como é que você vê essa transformação? O que você acha que vem de impacto efetivo para os próximos anos de tecnologia Uhum, dentro do ambiente de concreto, né? uhum. Como é que você acredita que vai ser essa transformação? Nossa, eu vou trazer para o meu campo, tá? Porque no de concreto eu sei que tem muita coisa e o pessoal está estudando, assim, né? Tem métodos construtivos também estão sendo as impressoras 3D gigantescas e a própria organização traz, só falando ainda assim, ó, eu vejo no modelo americano tem um modelo de pods, assim, de como já se tem módulos que vêm prontos para você só encaixar. Então o banheiro já vem todo pronto, você encaixa, assim, o grande Lego, assim. Isso é imagino que seja uma tendência para a escala, a redução de custos e atender o déficit habitacional e incorporando métodos construtivos mais sustentáveis também para minimizar impacto. Mas aí eu estou falando como comunicador observando o negócio. Mas eu acho que na comunicação e no marketing a gente está vivendo uma era de muita transformação e assim, a gente não pode ter medo. Se você pegar uma ferramenta de inteligência artificial que você usou mês passado e nesse ano, você testar a mesma coisa. Antes estavam ciclos mais lentos aqui. Resultado muito acelerado. Eu vim brincando para cá com as suas perguntas, fazendo artigos. Se eu fosse responder um artigo, aí eu botava o que eu penso e vinha 6 artigos. Falei, nossa, posso sair da entrevista e publicar no LinkedIn 6 artigos, que ficou muito bom. Mas, enfim, eu acho que tem um quê da humanidade que precisa ser entendido o papel dela, porque me assusta muito também assim, o fetiche, o encantamento, achar que tudo vai ser substituído Sim. pela inteligência artificial, essa troca, assim, a gente ter se conhecido lá atrás e até hoje conseguir se encontrar e ter um afeto e conseguir se conectar, cara, não tem inteligência que vai substituir isso. Isso é muito importante para as pessoas, né? Num ambiente justamente esse, né? Numa moradia, numa residência onde as pessoas estão lá para justamente conviver. Exato. E aí eu acho que esse papel do encontro, enfim, cozinhar junto, enfim, se for trazer para o negócio, né? Cozinhar junto, jogar futebol junto, enfim. Qualquer experiência precisa de um local. Não acredito que a gente vai migrar para o metaverso e só ficar se alimentando aqui por canudinho. Não faz o menor sentido. Para que estar vivo se for essa experiência, né? E, enfim, eu já fui muito otimista, de maneira meio quase poliana, assim, com a tecnologia. Hoje eu vejo que a gente não sabe também quem está por trás do desenvolvimento tecnológico. Existem vieses, existem interesses econômicos, existem questões que não dá tempo da regulação acompanhar. Sou a favor de algumas regulações, eu não acredito que tudo livre e aberto vai se autorregular. Muita gente pode sair perdendo e sair machucada dessa história, excluída, né? A gente vê como as big techs chegaram num distanciamento social tão grande, uma acumulação de riqueza que não faz sentido. E espero que a sociedade tenha consciência disso. Eu acho que volta para a questão do conhecimento, do letramento, assim, a gente entender tá, eu estou interagindo aqui, mas quem que está escolhendo o que eu vejo? Por que isso chega assim? Como é que eu posso, de alguma forma, me organizar fora das plataformas que estão estabelecidas aqui para melhorar essas plataformas, elas realmente estarem a serviço da gente, né? Eu lembro, quando falo da internet lá de trás, a ideia de descentralização é incrível. Tipo, você tira quem é poderoso de cima e põe para dialogar no mesmo palco, mas hoje a gente tem esses gatekeepers das plataformas que estão ditando regras de quem manda ainda, fingindo que é um espaço social, né? Então, mas acredito que, sei lá, vai vir uma Web3, outras formas de fazer isso que possa ser legal. Novidades que a gente possa contar, Vou contar o que está acontecendo agora e deixar sem dizer exatamente o que, mas eu acho que as pessoas vão entender o movimento natural, né? No caso da MRV, tem um lugar muito bacana que é da marca entender a sua inserção cultural. Então, como eu falei, são 500 mil chaves entregues, entender uma verdade humana, uma verdade do brasileiro. Assim, o sonho da casa própria é algo que está no imaginário coletivo há muito tempo. Então, você atuar nesse segmento, você está diretamente ligado a uma necessidade básica das pessoas. E transpor isso de um lugar só do comércio para um lugar que pode ser mais participado nas conversas faz muito sentido. Então, nesse momento, a gente está na novela das 9. Foi um grande acerto, na minha visão, da organização, escolher um Mumuzinho, né, um corretor na novela. Então, são 5 capítulos em que ele vai acompanhar um dos personagens da novela do desejo de conquistar a casa própria, passando pelas dúvidas que ele tem, se pode, se não consegue, se ele tem renda para aquilo, como é que ele vai fazer, escolher o apartamento, enfim, até o último episódio, onde vai ter a celebração da conquista. Então,
vejo como muito acertada você sair de um lugar só comercial, e ainda que tenha uma vertente comercial, você transformar isso numa história de verdade na novela. E em 2025 a ideia é seguir nesse lugar, assim, pelas conversas que eu tenho ouvido na organização. Então vocês podem ver que a MRV, como diz a Alexia, a minha diretora, está querendo furar a bolha. Ela não quer ser só a líder do segmento. Como você falou, o segmento às vezes é meio conservador, meio atrasado em relação às tendências, mas a gente, quando quer competir por atenção, por admiração, no lugar de ESG, a gente olha para a Natura, para o Itaú, para as grandes marcas dos outros segmentos. Então, como é que a gente participa de conversas tão relevantes quanto essas outras marcas? É sendo mais ousados nos espaços de conversa que a gente está construindo, seja no publishing, mas seja também na forma clássica de publicidade, de construção de marca e até growth, TikTok. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso agora. Bem legal falar isso. Ainda bem que você perguntou, ia passar batido. Depois de colocar o corretor na novela, a gente convidou a comunidade de creators do TikTok para, seja um corretor por um dia, mandamos uma câmera que faz um tour por apartamentos para que eles fizessem a visita pelo apartamento como se fossem corretores. Já tem mais de 800 criadores que fizeram isso. Então, olha que legal, entregar a marca na mão de quem sabe fazer e convidá-las a participar. Então, pessoas que às vezes nem estavam olhando para a marca, já olham de outro jeito e conectam com as suas subcomunidades numa plataforma que é muito diferente a linguagem. A gente sai de uma marca que usava muito o Facebook, tem usado muito o Instagram, e agora vai para geração Z, nativa, criando conteúdo. Então, assim, é aceitar a transformação para que a marca possa se beneficiar disso também. Para concluir, queria deixar uma última pergunta, que é, nesse exato momento do ano, essa fase do ano, a gente tem aquele momento dos vestibulares, né? Então, a gente tem milhares aí de jovens que estão fazendo suas escolhas e vão aí começar um processo de uma carreira. E eu queria que você deixasse um conselho, um recado, até porque você é também professor, né? O que você diria para esses jovens que agora estão pensando no marketing como uma oportunidade de vida para eles, né? E talvez nem tivessem pensado em brand publishing, depois de hoje vão pensar. Que recado você deixa para eles? Boa. Primeiro, escuta seu coração. Eu acho que se você está olhando para uma ou outra carreira que estão te batendo mais forte, tem uma verdade que te conecta ali, que pode fazer muita diferença na sua vida lá na frente. E assim como não existiu publishing quando eu fiz meu vestibular em 93, talvez o que você vai trabalhar não vai existir daqui em 2030, 2035, mas você vai começar por algum caminho. Então, pega o que você gosta. Enfim, onde e como você decidir estudar e se desenvolver, pega com afinco, aprende e conheça pessoas, porque as pessoas vão te abrir novas portas, que vão te abrir novos conhecimentos, e quando você perceber, você está construindo coisas incríveis que você não imaginava. E eu tenho uma outra que eu gosto de falar também, que eu vi quando você escreveu, que eu acho que é a importância da execução também, que tem a ver com o que você falou comigo, assim, que conhecimento sozinho não vai muito para lugar nenhum, né? Você tem que colocar ele em prática. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é ideia é mato. Eu também adoro ter ideia, mas depois que eu entendi que aquela ideia que fica só na cabeça, você só deixa ela parada ali, ou alguém vai capturar ela e transformar em outra coisa, ou ela não vai virar nada, é muito real isso. Então, tem ideia, mas tem uma cabeça de planejamento e execução. Testa ela, coloca ela na rua, aprenda a executar a sua ideia. Isso é tão poderoso quanto ter ideia. Então, acho que isso é importante também para quem está começando. Sensacional. Querido amigo Walter Romano, gestor de Brand Publishing da MRV & Co, um prazer enorme ter você aqui. Rever você, fazia tempo que a gente não se via. Que bom que esse espaço está proporcionando isso. Desejar muito sucesso para você nessa carreira linda que você tem, que ela continue voando cada vez mais bacana. E, cara, as portas aqui de casa, da academia, estão sempre abertas para você e para vocês. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo que está assistindo, e quem quiser me encontrar nos canais onde eu estiver digitalmente, pode me procurar. Estou sempre aberto para trocar. É isso, queridos amigos. Mais uma entrevista deliciosa com esse querido amigo. E semana que vem a gente volta aqui com mais uma entrevista tão incrível quanto essa.